Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a vocês de Santo André, pode se assentar. Graça e paz a você no YouTube agora. Graça e paz a você no Facebook, estamos ao vivo. Glória a Deus pela vida de vocês. Graça e paz aos pastores que estão agora já prontos para receber o apostolado, a direção profética e apostólica. Graça e paz ao grupo MGA Brasil, grupo de WhatsApp MGA Brasil. MGA Brasil é um grupo de WhatsApp de ovelhas de todo o Brasil, né? MGA Brasil, Acre, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Manaus, Amazônia, Paraíba. Então, MGA Brasil é o nosso grupo de WhatsApp. Se você está em graça mesmo, se você está em graça e quer participar do grupo MGA Brasil, entre em contato conosco. Se você está em graça, se você está só curioso, só estudando, vendo o que... Então não. Se você está debaixo da lei ainda, né? Tá vivendo do sistema religioso, não. O grupo MGA Brasil é para quem está em graça. É uma igreja virtual através do WhatsApp que nós temos, uma igreja aberta 24 horas por dia, não fecha. MGA Brasil, grupo de WhatsApp para quem de fato está em graça e debaixo deste apostolado. Se você pertence a outra igreja em graça, então não precisa estar, né, abençoado? Se você já é de outro ministério em graça, então glória a Deus, fica lá no outro ministério em graça, congrega lá, ajuda o apóstolo lá, ajuda o pastor lá, e glória a Deus pela sua vida. Mas se você não pertence a nenhum ministério em graça, e já recebeu a graça e recebe o meu apostolado, entre em contato conosco, vamos te adicionar no grupo MGA Brasil de WhatsApp, amém? Mensagem nova, nesta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês. Amém? Pode ter certeza. Disso você pode ter certeza, que o Espírito Santo vai falar com você, porque o profeta Isaías disse que a palavra de Deus não volta para o Senhor vazia, antes faz aquilo que lhe agrada, ela prospera para aquilo que Deus a enviou, tá? Então, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Já dou o tema daqui a pouco, Romanos, capítulo 11. É um assunto, nesse versículo que eu vou ler agora, que toda a igreja de gentios, ou seja, toda a igreja que não é judaica, né? Toda a igreja cristã, gentílica, homens e mulheres que não são judeus, que não são israelitas, que não têm sangue judeu, e mesmo que tiverem, já estamos debaixo de uma nova aliança, então é preciso que o povo, a igreja da nova aliança, saiba, entenda e compreenda Romanos 11, verso 13. Romanos 11, 13, todos sabem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Graça e paz abençoado, glória a Deus pela sua vida. Romanos 11, 13, Paulo disse, convosco falo gentios. Está claro. Ele está dizendo, eu estou falando com os gentios. Eu estou escrevendo para os gentios. Amém, abençoados? Esse texto de Romanos 11, 13, é um texto que deixa bem claro mesmo, com quem Paulo está falando. Amém? Não está claro? Romanos 11, 13. Convosco, Paulo falando, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Outro texto que eu quero ler, para que eu entre no meu assunto de hoje, é 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo
capítulo 2. Glória a Deus pela sua vida abençoada. Vai anotando aí, porque é assim que se cresce em graça. Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando você vai ouvindo e anotando, marcando num caderno, marcando na sua Bíblia, é assim que você aprende com o Espírito Santo. Amém? 1 Timóteo 2, verso 7, o mesmo Paulo falando. O mesmo Paulo de Romanos 11, 13, agora em 1 Timóteo 2, 7, Paulo disse: para isto fui designado. Uma outra versão diz, enviado. Para isto fui, 1 Timóteo 2,7, para isto fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Pois bem, esses dois textos, Romanos 11:13 e 1 Timóteo 2,7, Paulo deixa claríssimo que ele é o apóstolo dos gentios. Apóstolo significa enviado. Apóstolo dos gentios, enviado aos gentios. Ele deixa claro, em Romanos 11:13 e em 1 Timóteo 2,7, que ele, não João, não Tiago, não Pedro, não Mateus, não Marcos, não Lucas, ele, Paulo, foi enviado aos gentios. Amém? E mais um último texto que eu quero ler, deixando claro que Paulo é o apóstolo dos gentios, o enviado de Deus para pregar o evangelho aos gentios. Mais um texto, Atos capítulo 13. Veja comigo, Atos, antes de Romanos, capítulo 13. Está aqui. Atos, capítulo 13. Quem já achou, diga amém. Versículo do 44 em diante. Do 44 até o 48. Atos 13, 44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, Atos 13, 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Atos 13, 47. Paulo disse: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo. Graça e paz. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pois bem, Romanos 11, 13. Paulo disse: convosco falo gentios, enquanto for apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2, 7. Paulo disse: para isto fui enviado pregador e apóstolo, mestre dos gentios. Atos 13, 47, 48. Paulo disse: o Senhor me enviou, me colocou como luz dos gentios. Os gentios, Atos 13, 48, ficaram alegres, receberam a palavra e creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Traduzindo, esses três textos, Romanos 11, 13, 1 Timóteo 2, 7 e Atos 13, 47 e 48, deixa claro que Paulo é o enviado de Deus aos gentios. Quem entendeu, diga amém. Está claro ou não está claro? Deixa claro. Romanos 11, 13, 1 Timóteo 2, e tem outros textos, mas senão eu vou ter que sair do meu assunto. Para mim, esses três textos já está bom. Romanos 11, 13, 1 Timóteo 2, 7, Atos 13,
47 e 48 deixa claro que Paulo é o apóstolo dos gentios, o enviado de Deus aos gentios, ou seja, os não-judeus, que somos nós. O tema de hoje: não anule a graça de Deus. Esse é o tema desse apostolado, dia 15 de agosto de 2018. Não anule a graça de Deus. O Espírito Santo quer falar sobre isso hoje, para a igreja de hoje. A igreja no século 21, aliás, não só no século 21, mas nos séculos anteriores, e depois que Paulo morreu, não se pregou mais a graça. O Espírito Santo, nesses dias, quer deixar claro para que a igreja não anule a graça de Deus, visto que tem anulado por décadas, por séculos e gerações. Lamentavelmente, por causa dos pastores, dos líderes, quando eu digo pastores, papas que já morreram, padres que já morreram, pastores que já morreram e estão vivos ainda, mas que não têm ensinado a igreja do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou seja, a igreja gentílica. Eles não têm ensinado a igreja a viver a graça de Deus em Cristo. E pelo contrário, pior de não ter ensinado a igreja, e nem ensinando a igreja a viver da graça, pior, anulando a graça de Deus. E isso não pode acontecer mais com você que está me assistindo. Você que é católico velho, você que é evangélico velho, velho assim de tempo, você não pode mais continuar, mesmo que for na ignorância, anulando a graça de Deus, porque isso te traz consequências graves. E Paulo falou sobre as consequências que vêm ou que recaem sobre quem anula a graça de Deus. Gálatas capítulo 2, começando minha mensagem agora. Gálatas capítulo 2, o tema de hoje: não anule a graça de Deus. Olha, eu sou filho de pastor, não me ensinaram a graça, pelo contrário, me ensinaram a lei, e por consequência, quando você vive da lei, você vive de obras, e quando você conhece a graça, você aprende que são obras mortas, obras que não têm mais valor diante de Deus, obras que não têm mais nenhum efeito, nenhum sentido espiritual diante de Deus. Quando você conhece a graça, você aprende a valorizar o sangue de Cristo, que já foi derramado na cruz, que o sistema religioso pisa em cima, anula, rejeita. Gálatas capítulo 2, o apóstolo dos gentios, Romanos 11, 13, o apóstolo e mestre dos gentios, 1 Timóteo 2, 7, aquele que é luz dos gentios, Atos 13, 47, vai nos ensinar a viver de fato, de verdade, nesta nova aliança, como igreja de Cristo, como ovelhas de Jesus, como eleitos de Deus. E o mais importante que ele vai nos ensinar, é a não anular a graça de Deus. A igreja do século 21 tem anulado a graça de Deus. As igrejas evangélicas em geral, não é aquela igreja, não é aquela outra, em modo geral, a igreja evangélica no Brasil, e infelizmente na face da terra, a maioria, para não falar 100%, mas 98%, tem anulado a graça de Deus. E isso tem levado o povo ao abismo espiritual. Isso tem levado o povo de Deus, as ovelhas, à morte espiritual. E isso é lamentável. Ovelhas libertas, fazendo campanhas, porque são ensinadas, campanhas de libertação. Ovelhas salvas, fazendo campanhas para a salvação. Ovelhas santificadas,
fazendo campanhas e correntes para a santificação. Ovelhas justificadas, fazendo campanhas, correntes, jejum, sacrifício para a justificação. O que estão fazendo? Anulando a graça de Deus. Pisando em cima do sangue de Jesus. Quem está entendendo? Gálatas 2. O mestre dos gentios, o apóstolo dos gentios, o que foi enviado por Deus aos gentios, disse em Gálatas 2, verso 21. Coloca o dedo no verso 21. O apóstolo dos gentios, aquele que foi enviado aos gentios, o mestre dos gentios, ele diz, Gálatas 2, 21, não anulo a graça de Deus. Antes de mim, porque eu não anulo a graça de Deus, mas muito antes de mim, há mais de 2000 anos atrás, Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. E agora eu vou te explicar como apóstolo de edificação, porque Paulo era apóstolo de fundação. Ele pôs o fundamento e outro edifica. A Bíblia fala na Nova Aliança os dois tipos de apóstolo. O apóstolo de fundação, Paulo, e o apóstolo de edificação, por exemplo, eu. Tem mais, tem outros. Mas eu sou um apóstolo de edificação. Ou seja, que edifico a vida sobre o fundamento que Paulo colocou. É isso que quer dizer um apóstolo de fundação. Eu não lanço o fundamento como Paulo lançou, porque o fundamento já foi lançado, o qual é Cristo Jesus. Ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento. Ele falou, eu ponho o fundamento e outro edifica. Então o fundamento já está colocado, eu só estou aqui edificando. Alô? Não, Gálatas 2, 21, não anulo a graça de Deus. Eu vou te ensinar duas coisas a respeito disso. Primeiro, o que é anular a graça de Deus? Ou como se anula a graça de Deus? Gálatas 2, 21. Pega a sua caneta, circule, ó. Não anulo a graça de Deus. Pega a sua caneta, Gálatas 2, 20. Aliás, essa caneta aqui eu recebi do apóstolo Pedro Kelly. Graça e paz, apóstolo Pedro Kelly, Ministério Reconciliados com Cristo, Rio de Janeiro. Essa caneta aqui foi quando teve 2 anos do RCC. Ministério Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro. Um abraço, apóstolo Pedro Kelly. Pegue sua caneta, Gálatas 2, 21, circule. Digam todos comigo, não anulo a graça de Deus. O que fazer para não anular a graça de Deus? Ou como não anular a graça de Deus? Será que você está anulando a graça de Deus? O que seria anular a graça de Deus? Anular a graça de Deus, anular o que Jesus fez por você na cruz. Apóstolo, como que eu faria isso? Como é que eu posso anular o que Jesus fez por mim na cruz? Invalidar algo que não tem valor. Como é que se faz isso? Como é que se anula a graça de Deus? Quando você faz algo para ser o que você já é em Cristo. Se você nesta nova aliança, na lei não, no tempo de Moisés não, mas nessa nova aliança, que é o tempo da graça, depois de Cristo, se você fizer algo, Paulo chama de obras mortas, obras que não têm valor diante de Deus, não têm sentido espiritual, não têm efeito espiritual. O que é anular a graça? Se você, se eu, se alguém na face da terra que diz que crê em Jesus, que diz que crê em Deus, se fizer algo, alguma coisa, para ser o que já é, para ter o que já tem em Cristo, está anulando a graça de Deus. É como se falasse, o sangue de Jesus por mim não teve valor algum. É como se falasse, o sangue derramado na cruz, para mim não valeu para nada. Eu vou fazer uma campanha de libertação do diabo, eu vou fazer uma campanha de libertação dos demônios, porque o sangue derramado na cruz não valeu para nada. Então eu vou lá fazer uma campanha de libertação do diabo e do demônio, porque o sangue derramado na cruz não valeu para nada. A pessoa não fala com a boca, mas quando ele vai fazer uma campanha desse tipo, é como se estivesse falando que o sangue de Jesus não valeu para nada. Quem está entendendo?
Você quer ver o que é anular a graça de Deus? Você quer ver o que é anular? E a maioria das igrejas na terra estão anulando a graça de Deus. A maioria. Por isso que eu disse 98%. Para não falar 99%. Tá? Para não falar 99%. A maioria das igrejas na face da terra, consciente ou inconsciente, anulam a graça de Deus. Você quer ver o que é anular a graça? Você quer ver? Você quer ver? Deixa o Gálatas 2 aberto. Abre em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Quando Paulo descobriu o que era anular a graça de Deus, o que era anular o sangue de Jesus, o que era anular o sacrifício de Jesus, quando ele descobriu, ele parou na hora de fazer o que ele fazia. Na hora ele parou, como eu parei também. Claro. Quem é que quer anular o sangue de Jesus? Conscientemente. 1 Coríntios 1, quem já achou? 1 Coríntios 1, verso 17. 1 Coríntios 1, verso 17. O mesmo Paulo de Romanos 11, 13. O mesmo Paulo de 1 Timóteo 2, 7. O mesmo Paulo de Atos 13, 47. É o mesmo Paulo. Ele disse em 1 Coríntios 1, 17. Ele disse: pois Cristo enviou-me não para batizar. Olhem para mim. A teologia tradicional, falsária, hipócrita, mentirosa, fingida, eles distorcem esse texto de Coríntios 1,17. Sabe o que a teologia diz? Paulo não foi enviado para batizar, mas outros batizavam. O senhor já deve ter ouvido isso. Em 47 anos de pastor, deve ter ouvido isso. Quando Paulo disse que ele não foi enviado para batizar, ele quis dizer que ele não batizava, mas outros batizavam. Mentira, não é isso que Paulo está falando. Está claro? Não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia não diz em nenhum lugar que quem batizava era Timóteo, quem batizava era Tito, quem batizava era Filemão. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Então isso é uma jogada do sistema religioso para não revogar as tradições de décadas, de séculos e gerações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma jogada. É uma jogada. Uma igreja de 110 anos. Eles vão falar o quê? Nossa, nós estamos anulando a graça. Eles não vão falar isso. Então eles arrumaram um jeito de deturpar a verdade. Para quem não conhece plenamente a verdade. Quem não conhece engole. Mas eu não engulo, porque eu conheço plenamente a verdade. 1 Coríntios 1,17, Paulo disse: pois Cristo enviou-me não para batizar. Ô Paulo, Cristo te enviou para quê? Mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras. Olha o que Paulo disse agora: para que a cruz de Cristo não se faça vã, para que o sangue de Jesus não tenha sido derramado em vão, para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão, para que a morte de Jesus, para que a graça de Deus não tenha sido por nós em vão, para que eu não anule a graça de Deus. Alô, é isso que Paulo está falando. E a teologia descobriu isso. Vamos abafar, vamos abafar. Nossa, nós vamos falar o que agora? Já sei. Quando falarem de Coríntios 1,17, a gente pega e fala assim: Paulo disse que ele não foi enviado batizar, porque Tito que batizava. Então está aqui a Bíblia. Me mostra aqui Tito batizando alguém. Está aqui a Bíblia. Está aqui, só mostrar. Dá um sinal quem está entendendo. E agora, o que nós vamos falar? Quando perguntarem para nós de 1 Coríntios 1,17, Paulo não batizava. E agora, o que nós vamos falar? A teologia entrou e falou assim: quando falarem isso, você fala assim, olha, Paulo não foi enviado batizar porque Timóteo batizava. É mesmo? Está aqui, ó. Quem quer me mostrar aonde Timóteo fazia batismo? Está aqui. Quem quiser pegar, pode pegar e mostrar.
Levante a mão quem está entendendo. O hipócrita sistema teológico, religioso, tenta disfarçar, tenta distorcer, tenta colocar panos quentes numa verdade e realidade que Paulo deixou claro. 1 Coríntios 1,17, em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não fui enviado para batizar, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou e derramou o sangue, se eu batizar, eu estou anulando a sua morte na cruz. Por isso que eu não posso batizar. É isso que Paulo está falando. Quem está entendendo? Paulo não está falando aqui, olha, eu não fui enviado batizar, mas Timóteo batiza em meu lugar. Está claro para você que Paulo não está falando isso? Paulo não está falando, Cristo não me enviou para batizar, quem vai batizar é Tito. Paulo não está falando isso? Está claro ou não está claro, irmão? O senhor que... Está claro ou não está claro? A Bíblia fala por si mesma. Não precisa de advogados, não precisa de interpretação. A Bíblia fala o que ela quer falar, o que ela quer dizer. 1 Coríntios 1,17, Paulo disse: Cristo enviou-me não para batizar. Por que, Paulo? Paulo, por que você não foi enviado para batizar? Por quê? Ele disse assim, ó, para que a cruz de Cristo, Coríntios 1,17, não se faça vã. O que é a cruz de Cristo? A morte de Jesus. O que é a cruz de Cristo? O sangue derramado na cruz. O que é a cruz de Cristo? A graça de Deus. Ele está dizendo, se eu batizar, eu estou anulando a graça de Deus. Se eu batizar, eu estou tornando a morte de Jesus em vão. Aí vem a jogada do sistema religioso. Vem a jogada. Mas João Batista não batizava. Para aí. João Batista, antes de Cristo. Mateus 3. Antes de Jesus morrer na cruz e antes de ele ressuscitar. Isso é antes de Cristo. 1 Coríntios 1 está depois de Cristo. Está claro ou não está claro? Então não usa João Batista que não cola, hein? Mas Marcos 16, Jesus diz, não usa Marcos 16, que isso aí é evangelho da circuncisão, antes de Cristo. Mas em Mateus 28, isso é antes de Cristo. Depois de Cristo, quando a graça de Deus foi revelada, a sã doutrina para a igreja, Paulo disse, Romanos 6,3, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, verso 3. É só conferir. Romanos 6, 3. Paulo, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então nós já fomos batizados. Nós já fomos batizados. O que João Batista disse em Mateus 3,11? Em Mateus 3,11, João Batista disse, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o que João Batista estava dizendo? Eu, antes de Cristo, batizo com água. Mas Jesus na cruz não será mais água. Ele vai te batizar nele mesmo. Você será batizado em Cristo. Sua carne vai morrer diante de Deus e o seu espírito vai ressuscitar diante de Deus. Paulo falou isso em Efésios 2,6. Nós morremos com ele, ressuscitamos com ele e pela graça somos salvos. Está muito acima de Marcos 16, está muito acima de Mateus 28, Efésios 2 está muito acima. Paulo disse em Efésios 2, 4, 5 e 6, morremos com ele, ressuscitamos com ele. Verso 8, e pela graça somos salvos. Está muito acima de Mateus 28 e de Marcos 16. Está muito acima. Quem está entendendo? Eu estou falando com um pastor que recebeu a graça. Coitado, o pastor está na inocência ainda. Ele está achando que o sistema vai mudar. Está na inocência. Ele recebeu a graça, Deus revelou para ele a graça, está uma maravilha, ele está andando nas nuvens. E ele está achando que todo mundo vai receber a graça quando ele mostrar a Bíblia.
Quando ele mostrar, ele vai criar inimigos. Ele não vai criar amigos, vai criar inimigos. Ele está achando que o sistema vai mudar. O sistema mudar, lucrando que nem água. O sistema mudar, a liderança mudar, os pastores mudarem, os bispos mudarem. Estou pagando para ver. Estou pagando para ver. Vão expulsar ele da igreja. Vão começar a rejeitar ele. Porque os olhos dele foram iluminados. E o sistema vai falar, olha, ele agora é um perigo para nós, hein? Não é isso? Vai lá na Assembleia ver se eles deixam o senhor pregar. Vai lá na sede da Assembleia ver se eles deixam o senhor pregar lá. Ah, não deixa mais, né? Antes o senhor podia pregar lá, né? Agora não pode pregar mais, né? Porque o Senhor se tornou um risco para a mentira. Porque o Senhor conhece a verdade. Agora o Senhor conhece a verdade. Graças a Deus. Mas o Senhor se tornou um risco para eles. Nossa, se o irmão Levi vir aqui pregar, nós estamos perdidos. Ele vai ler texto que nós nunca lemos e nem mostramos. E agora? Não deixa ele pregar não, hein? Não chama mais ele para pregar aqui não. O sistema é assim. O tema de hoje, não... Aliás, essa mensagem aqui é só para quem é verdadeiro, abençoado. Essa mensagem aqui não é para quem é fariseu. Essa mensagem não é para quem é hipócrita. Essa mensagem não é para quem é religioso. Essa mensagem não é para quem está aliançado com o sistema religioso. Para quem tem vínculo, pacto, aliança com o sistema religioso. Essa mensagem não é para quem agrada mais aos homens do que a Deus. Essa mensagem não é. Essa mensagem é para quem foi chamado por Deus, escolhido por Deus e predestinado por Deus. É para esses que é essa mensagem. É para esses. Essa mensagem aqui não é para todos. Pastor, mas não são crentes? São. Mas eles não têm a Bíblia? Tem. Eles não crêem na Bíblia? Crê. Mas essa mensagem não é para todos. Porque diz que crê na Bíblia. Mas quando você mostra a Bíblia, vai contra a tradição. É aí que dá o problema. Porque a palavra de Deus, ela bate de frente com a tradição dos homens. Com a religião dos homens. A tradição, mas já faz tanto tempo que a nossa igreja faz batismo. A palavra de Deus choca, ela vai de frente. Você quer ver uma coisa que Jesus disse? Abre em Mateus, por favor. Eu vou ler o que Jesus disse e o que Paulo disse. Mateus, capítulo 15. Olha o que Jesus disse. Mateus 15, verso 9. Olha o que Jesus, quando ele estava aqui nos dias da sua carne, o que ele disse? Mateus 15, 9. Jesus falou, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está claro ou não está claro? Jesus, hein? Jesus falou antes, ó, Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, canta no coral, mocidade, escola dominical, e fazem aquela, e templos, e fazem aquela, sabe, aquele ritual, aquela liturgia, parece coisa de Deus mesmo, parece. Está com a Bíblia na mão, fala de Deus, fala de Jesus, faz oração, canta, parece tudo de Deus. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Traduzindo, coisas que não tem nada a ver com Deus. Ainda que está falando de Deus. Levante a mão quem está entendendo. As coisas é claras. Agora vamos ver o que Paulo disse sobre isso. Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que Paulo disse. Jesus disse que adoram em vão. Vamos ver o que Paulo disse. Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que Paulo disse. Colossenses 2,
versículo 8. Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Paulo disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Pastor, alguém me fazer preso, me prender? Como vai me prender, pastor? Eu sou livre em Jesus. Você é livre? Você é livre? Vai pregar a graça dentro da Assembleia de Deus, quero ver se é livre mesmo. Vai pregar a graça dentro da Igreja Batista, quero ver se é livre mesmo. Vai pregar a graça como ela é dentro da Igreja Metodista, eu quero ver se é livre mesmo. Vai pregar a graça de Deus em Cristo dentro da Igreja Pentecostal, eu quero ver se é livre mesmo. Não sejais inocentes. Existe uma tradição religiosa que combate a verdade de Cristo. Não sejais inocentes. Existe uma tradição religiosa que combate a verdade de Cristo, que não querem que a verdade de Cristo chegue até as ovelhas. Existe uma tradição, eles fazem uma troca. Nós te damos a tradição para que você não fale a verdade de Cristo. Isso se chama religião. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Nossa, mas o pastor fala tão bonito. Como o pastor fala bonito. Eu gosto quando o pastor fala daquela história do filho pródigo. Ele fala tão bem. Ele fala do filho pródigo, por que ele não fala da predestinação também? Ele fala do filho pródigo, por que ele não fala da pré-existência? Ele fala do filho pródigo, por que ele não fala da eleição soberana de Deus? Ele fala do filho pródigo, por que ele não fala também que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Eu acho tão bonito quando o meu pastor fala, quando ele prega sobre a parábola do filho pródigo. Ele fala do filho pródigo, por que ele não fala do batismo em Cristo também? Então Paulo disse, Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Fala de Deus, está com a Bíblia na mão, canta para Deus, ora para Deus, tudo teoricamente bonitinho, mas não tem nada a ver com Deus. Quem é que está entendendo o que estou falando, hein? Apóstolo, como é que você me diz que fala de Deus, ora a Deus, canta para Deus? Como é que você fala que não tem nada a ver com Deus? Não sou eu que falo isso. Foi Jesus que falou. Não foi eu, foi Jesus. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Ah, então quer dizer que tem gente que fala Senhor, oh Senhor. Tem? Fala Senhor, Senhor, prega Senhor, Senhor, canta Senhor, Senhor. Mas nem todos que pregam, que cantam, que oram Senhor, Senhor, entraram no reino de Deus. Como assim? Um dia Jesus ia para uma cidade pregar, Pedro, Tiago e João chegou, Senhor, Senhor, nós vínhamos pelo caminho e encontramos pessoas expulsando demônios em teu nome. Quer que vamos lá mandar parar? Porque eles não andam com a gente. Ah, então quer dizer que tem pessoas que falam de Jesus, que falam de Deus, que estão com a Bíblia na mão, que se reúnem também. Jesus disse, não, deixa eles. Quem não é contra nós, é por nós. Deixa eles. Só que provavelmente, lá na frente, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Já leu Mateus 10? Então falar de Deus não quer dizer nada. Está claro ou não está claro? Todos vocês vieram de lugares que falavam de Deus. A Igreja Católica fala de Deus, e olha a idolatria que é. Que Deus é contra. Interessante, né? Olha o antagonismo. Deus é contra a idolatria. E a Igreja Católica fala de Deus. E Deus é contra a idolatria.
Isso é um antagonismo. Todos vieram de lugares que falam de Deus, que cantam para Deus. Isso não quer dizer nada. A única prova é a graça de Deus em Cristo. Não adianta a historinha do filho pródigo, não adianta a historinha da mula sem cabeça. A graça de Deus em Cristo não pode ser anulada através de obras mortas. Se o Papa, se o padre, se o cardeal, se o bispo, se o diácono, se o evangelista, se o presbítero, se o pastor, se o profeta, se o apóstolo leva o povo a fazer e viver de obras, estão anulando a graça de Deus. Não interessa quem é, pode ser eu. Em graça e na graça, nada que fazemos, fizemos ou fizermos, nada pode anular a graça de Deus. Nada. Nesta nova aliança, nenhuma atitude nossa pode anular a graça. Porque se fizer atitudes que vão anular a graça, Paulo chama isso de obras mortas. Por isso, vamos continuar a ler, eu não li ainda, Gálatas 2:21. Eu só li só a primeira frase. Volta lá, Gálatas 2:21. Irmãos, é triste, para não falar caótico. Porque o que eu estou pregando aqui e ensinando, era um modo que eu, crente, eu, filho de pastor, eu que cria na Bíblia, eu que não abria mão da palavra, era um modo que eu vivia anulando a graça de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor sempre foi um homem temente a Deus. Eu tenho certeza, porque o que o Senhor é hoje com a Bíblia, isso me faz entender que o Senhor já era assim antes. Só que tinha coisas que o Senhor não conhecia e não entendia. Eu não creio que o Senhor passou a crer agora. Eu creio que o Senhor sempre creu. E quando ouviu a palavra certa, aí o Senhor se agarrou nela. Claro. Mas o Senhor, Deus já me falou, o Senhor sempre foi um homem temente a Deus e temente à palavra. Por isso que o Senhor recebeu a graça. Porque o Senhor viu que a graça está aí na Bíblia. Não é coisa de homens. Um irmão da igreja adventista, ele me contou isso. Ele me falou pessoalmente. Ele disse: apóstolo, eu estava te ouvindo. E quando eu ouvi sua pregação, eu vou ler daqui a pouco. Quando eu ouvi você falar, separados estáis de Cristo, os que tentam se justificar pela lei, ele falou: opa, sou eu. Não, eu não quero ficar separado de Cristo, não. O irmão adventista. Ele estava pregando sobre as obras mortas. Ele falou: nossa, o que eu estou fazendo então está anulando a graça. Nossa, eu estou aqui fazendo obras, crente que é para Deus e que eu vou ser beneficiado. E pelo contrário, está ficando pior minha situação. Eu estou separado de Cristo por fazer essas obras da lei. Ele falou: não, parei já. Na hora parou, me procurou chorando, me deu um abraço e falou: pastor, eu quero ficar debaixo do seu apostolado. Longe de mim ser separado de Cristo. Ele entendeu que do modo que ele vivia, estava anulando a graça de Deus. O que é anular a graça de Deus? É tudo que você fizer, ou tente fazer, para receber algo de Deus, que Cristo já te deu. Você que não sabe. Eu estou aqui me esforçando para receber a salvação. Eu subi a escada de joelhos, eu subi a serra com uma cruz nas costas. Eu estou há 5 meses sem comer nada para que eu seja salvo. Isso é uma obra morta. Isso é anular a graça de Deus. E a Igreja Católica faz isso há anos, séculos, gerações, anulam a graça de Deus através de sacrifícios e obras mortas. Mas não é só católica, aí vem Universal, vem Mundial, vem Renascer, vem R.S. Soares, e vem uma fila grande de igrejas e de crentes que anulam a graça de Deus, anulam o que Jesus fez por eles na cruz. Porque o pastor ensina, se você fizer, você vai ser abençoado, já é abençoado. Efésios 1:3.
Se você fizer, você será salvo. Já é salvo. Efésios 2:8. Se você fizer, você será liberto. Cristo te libertará. Mentira, você já é liberto. Gálatas 5:1. Então, anulam a graça, anulam o que Jesus fez. Isso é chamado de obras mortas. E o pior, tais obras o separam de Cristo. Disse Paulo, da graça tendes caído. Eu vou ler daqui a pouco. Gálatas 2:21. Alô, é sério essa mensagem aqui? Para quem é crente é. Para quem é crente é sério. Para quem é crente. O que eu quero dizer com crente? Para quem nasceu para agradar a Deus. Quem nasceu para a glória de Deus. Para esses é sério. Para os mercenários não. Porque essa mensagem não dá dinheiro. Essa mensagem não dá dinheiro. Gálatas 2:21. A última vez nessa noite. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei, se a justificação, se para ser justificado por Deus, se para ser abençoado por Deus, se para ser liberto por Deus, se para receber algo de Deus, eu tenho que viver da lei, então Cristo morreu em vão. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse a primeira frase, não anulo a graça de Deus. Em outras palavras, não anulo o que Cristo fez por mim. Não anulo a posição que Cristo me colocou diante de Deus. Acima de principados e potestades, nas regiões celestiais. A questão não é se eu mereço ou se eu não mereço. Porque é claro que eu não mereço. A questão não é essa. Ai, pastor, eu não mereço. É claro que você não merece. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas é o dom gratuito de Deus. A graça. A graça nos salvou. A graça nos abençoou. A graça nos libertou. A graça nos justificou. A graça nos santificou. A graça nos deu a vida eterna. A graça nos deu o Espírito Santo. Não por merecimento. A graça, pela graça de Deus. Diga comigo assim, ó. Diga comigo bem forte. Diga. O que acontece com quem anula a graça de Deus? Para quem crê na Bíblia, Gálatas capítulo 5. O apóstolo dos gentios. Por isso que eu li Romanos 11:13. Por isso que eu li 1 Timóteo 2:7. Por isso que eu li Atos 13:47. Por quê? O apóstolo que foi enviado aos gentios disse, eu não anulo a graça de Deus. Por quê? Se para ser justificado, para ser abençoado, tem que viver da lei, então Cristo morreu em vão. Se tem que fazer uma obra como Moisés fazia antes, então Cristo morreu em vão. Se tem que subir no monte, Cristo morreu em vão. Se tem que fazer aquele sacrifício, então Cristo morreu em vão. Não precisaria ter morrido. Gálatas 5, versículo 4. O que acontece com quem anula a graça de Deus? Gálatas 5:4, o mesmo Paulo. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo. Foi aí que o irmão adventista se converteu de verdade. Ele disse que a mulher dele estava ouvindo na cozinha e ele no quarto. Ele estava se trocando. Tinha acabado de tomar banho, a mulher me ouvindo na cozinha, ele no quarto, se trocando. Quando ele ouviu eu ler, Gálatas 5:4. Ele no quarto, o quê? Separado de Cristo? Na hora ele parou. Ele me disse, eu não quero estar separado de Cristo. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo. Quem? Diga comigo, quem está separado de Cristo? Gálatas 5:4. Vós, os que vos justificais pela lei. Quem está separado de Cristo? Os que se justificam ou tentam se justificar pela lei. O que quer dizer pela lei? Pelas obras da lei.
Você quer ver uma coisa? Eu estou em Gálatas 5. Veja Gálatas 3:11. Só voltar uma página. Veja Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. É o mesmo Paulo. É o mesmo Paulo, não é outro não. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Veja Gálatas 2:16, na mesma página. Gálatas 2:16. O mesmo Paulo. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ora, pelo amor de Deus, se o homem não é justificado pelas obras da lei, como é que eu posso viver das obras da lei? Como é que você, irmão, como você, minha irmã, pode continuar a viver das obras da lei se você não vai ser justificado pelas obras da lei? Como é que você pode viver das obras da lei? Mas o que são obras da lei? É tudo aquilo que tenta te justificar diante de Deus. É impossível o homem se justificar diante de Deus. É impossível o homem se libertar diante de Deus. Fazer algo para se justificar. Fazer algo para se libertar. Fazer algo para se salvar. Fazer algo para se santificar. Isso é impossível. Por isso que Jesus veio morrer na cruz e derramar o seu sangue. Agora, Jesus derramou o sangue. Jesus morreu na cruz. E o crente continua a fazer 3 meses de jejum. Está anulando a graça de Deus. Ô irmão, para que esse jejum aí? Para me santificar diante de Deus. Está anulando a morte de Jesus. Está anulando a graça de Deus. E está separado de Cristo. Se é que você crê na Bíblia, Gálatas 5:4, está separado de Cristo. Se tenta se justificar pelo jejum, pela lei, está separado de Cristo. Não sou eu, é a Bíblia. Gálatas 5:4, está separado de Cristo. O se justifica pela lei. Jejum é lei. É da lei. Na graça não tem jejum. Pastor, eu estou em jejum, para quê? Um dia eu perguntei, para quê? Para me santificar diante de Deus. Ué, mas o que diz Hebreus 10:10? Vamos ler. O que diz? Vamos ler. Hebreus 10:10. Vamos ler. Eu falei para a pessoa, o que diz Hebreus 10:10? Vamos ler. Está aqui. Hebreus 10, o tema de hoje. Não anulo a graça de Deus. É o tema de hoje. Eu falei para ele, o que diz Hebreus 10:10? Porque eu perguntei, por que você está fazendo jejum? Para me santificar diante de Deus. Eu falei, e o que diz Hebreus 10:10? Vamos ver. Hebreus 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados. Então quer dizer que eu já fui santificado? Pelo que está escrito, sim. Mas como que eu fui santificado? Não estou nem sabendo de nada. Vamos ler Hebreus 10:10. Temos sido santificados, como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ou não é isso que está escrito? É a Bíblia. É a graça. É a nova aliança. Agora presta atenção. O que diz Gálatas 2:16? Acabei de ler. Diga, Gálatas 2:16. Diga, sabemos que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que diz Gálatas 3:11? Diga, Gálatas 3:11. Diga, é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por que os crentes fazem jejum? Por quê? Para se santificar. É ou não é verdade? Para se santificar. Só que a nova aliança diz que Cristo já te santificou. Como é que você fala que você crê em Jesus? Como você fala que você é um cristão? Se você está indo contra o que Jesus fez por você. Por isso Paulo disse, não anulo a graça de Deus.
que ele quis dizer? Se Jesus morreu para me santificar, eu estou santificado. Se ele morreu para me salvar, eu estou salvo. Eu não anulo a graça. O que Paulo quis dizer? Eu não vou fazer algo para me salvar, porque ele me salvou pela graça. Eu não vou fazer algo para me santificar, porque ele me santificou em Cristo. Eu não vou fazer algo para me libertar, porque ele me libertou. Eu não anulo a graça de Deus, não anulo. O que ele fez eu creio e recebo. Hebreus 10:10. Um crente não pode esquecer de Hebreus 10:10, porque se ele esquecer, ele vai cair em obras mortas. E por consequência, anular a graça de Deus. O que resulta em estar separado de Cristo. Quem está entendendo? Se você vive de obras mortas, Gálatas 2:21, você está anulando a graça de Deus. Por consequência, Gálatas 5:4, você está separado de Cristo. Eu só estou lendo a Bíblia. Hebreus, diga comigo, Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Irmãos, você não vai ser ainda, irmão. Está claro ou não está claro? Você não será santificado. Você já está. E já está porque já foi. Cristo te santificou. Olha como o sistema religioso é mentiroso e hipócrita. Olha só. No tempo de Paulo existia campanha de libertação? No tempo de Paulo existia campanha para santificação? Não tinha essas coisas. Por quê? Porque Paulo pregava a graça de Deus em Cristo. Em Cristo, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Ele não fez campanha para você aceitar Jesus, para se tornar uma nova criatura. Ele diz, você já está em Cristo, você é ovelha, então você já é uma nova criatura diante de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Agora olha que tremendo, que maravilhoso. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ora, se a oferta, se a morte do corpo de Jesus Cristo me santificou de uma vez por todas, então isso significa que eu estou santificado de uma vez por todas. Eu não preciso de jejum. Você não precisa de jejum. Você não precisa de jejum, é desnecessário. Jejum se tornou uma obra morta. Uma obra que não tem sentido espiritual. Pastor, mas eu me sinto mais forte. Isso é psicológico. O que é mais forte o quê? Você está mais fraco. Vai ficar 30 dias sem comer nada, vai estar mais forte? Vai estar mais fraco. Isso é psicológico, pentecostal. Ah, quando eu faço jejum, eu me sinto mais forte com o demônio. Que demônio? Que demônio? É você que vai vencer o demônio? A Bíblia que eu li diz que foi Jesus que venceu na cruz. Você que vai lutar contra o demônio? É você? Literalmente anulando a graça de Deus. É ou não é verdade? Ah, pastor, mas Jesus disse que essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Ele disse mesmo, antes da cruz, lá na lei, lá em Marcos, lá na velha aliança, quando ele morreu e ressuscitou, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Pegue a sua Bíblia e vê se Paulo ensina alguém a fazer jejum. Pegue a sua Bíblia, vê se Paulo ensina alguém a fazer jejum para expulsar demônio de alguém. Me mostra isso na Bíblia.
Ah, pastor, mas lá em Atos 19, que eu já conheço as perguntas, né? Lá em Atos 19, pastor, os filhos de Cefa. Mas ali eram filhos da perdição, irmão. Ali não eram crentes não, tá? Só para te lembrar. Lê Atos 19 devagarzinho, versículo por versículo. Você vai ver que não eram crentes. Não eram crentes, tá? Não eram cristãos. É diferente. Hebreus 10:10 para terminar. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Olha o verso 14. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Você está salvo para sempre pelo que Jesus fez. Você está liberto para sempre pelo que Jesus fez. Pastor, mas eu li na Bíblia, meu pastor disse que quando o demônio sai, ele fica procurando, e aí ele volta e vê a casa vazia, volta com mais 7. Alô? Antes de Cristo era assim, na graça já não é mais assim. É difícil entender isso. Esse púlpito aqui é a cruz de Cristo. Esse púlpito é a cruz. Jesus morreu na cruz. Uma coisa é a Bíblia antes de Cristo. Antes. Outra coisa é a Bíblia depois de Cristo. Por isso que tem na Bíblia o Velho Testamento e o Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança. O problema é que o sistema teológico está equivocado a respeito de Cristo. E então misturam tudo. Pega um pouquinho de Mateus, pega um pouquinho de Marcos, pega um pouquinho de Paulo, mistura tudo. E a mente das ovelhas vira um inferno, vira uma confusão. Mistura tudo, vira uma salada. Não é isso? Mas quando você recebe a graça e o apostolado, você começa a separar. Isso era para os judeus, isso é os gentios. Isso era na velha aliança, isso é na nova aliança. Isso era na lei, isso é na graça. Você começa a separar, aí você começa a entender. Por que aqui em graça não tem demônio em ninguém? Porque você vai ler Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, você não vê demônio em ninguém, irmãos. Você não vai ver demônio. Lê a sã doutrina, lê as cartas de Paulo, vê se você vê alguém endemoniado igual no Universal. Na Universal diz que tem demônio de manhã, tarde e de noite, né? Tem demônio de manhã, de tarde e de noite. Então, lê as cartas de Paulo e vê se você vê alguém endemoniado lá em Roma, na Galácia, em Éfeso, Tessalonicenses. Lê as cartas de Paulo, vê se tinha demônio lá. Vê se tem crente com demônio, como eles falam aí. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Para terminar, Hebreus capítulo 9. O último texto da noite. O tema de hoje. Não anule. Eu não anulo. E te ensino. Não anule a graça de Deus como os bispos fazem. Não anule a graça de Deus como os padres fazem. Porque o que os padres fazem é vergonhoso. É vergonhoso. Ao invés de ensinar que os filhos de Deus, Romanos 8:1, nenhuma condenação há neles. Ao invés de ensinar Colossenses 2:13, que Cristo perdoou todos os pecados, ao invés de ensinar isso, ensinam o quê? A dizerem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quando a nova aliança diz que Cristo perdoou todos os pecados e que nenhuma condenação há neles. O que os padres fazem é vergonhoso. Não ensinar a verdade. Quem está entendendo? Mas infelizmente o leque é grande, não são só padres não. Vem pastores, vem presbíteros, vem diáconos, vem obreiros, vem evangelistas, vem esses supostos apóstolos agora. Ninguém ensina a verdade como ela é. Não ensinam a verdade como ela é. E o povo fica igual barata tonta. Trocando de igreja, sai dessa, vai para outra, vai da outra. Mas tudo é a mesma coisa. Todas falam que você é pecador, todas falam que se você não batizar vai para o inferno, todas falam do diabo, porque o sistema é o mesmo.
A farinha no saco não muda se é a farinha de cima, se é a farinha do meio ou se é a farinha do fundo. Farinha é farinha. Enquanto estiver dentro do saco é farinha. Tem que sair do saco. Pegou? Tem que sair fora. Sai fora do saco. Sai fora do saco. Enquanto estiver dentro do saco é a mesma farinha. Tem que sair fora do saco. Quem entendeu, hein? Hebreus capítulo 9. Você está numa igreja que fala que você é um pecador. Aí você vai na outra igreja que também fala que você é pecador. Está mudando o quê? O endereço? Você está numa igreja que fala que se você não batizar, você vai para o inferno. Você vai para outra igreja, fala a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que você já é salvo. Efésios 2:8. Há mais de 25 anos que eu falo isso. Você foi naquela, disse que você não vai ser salvo. Foi na outra, disse que se não batizar não vai. Mas você já foi batizado, é em Cristo. Romanos 6, verso 3. É a Bíblia, não sou eu. Veja na sua Bíblia, você acha que eu estou inventando? Lê Romanos 6, 3 e vê se você já não foi batizado. Em Cristo, que é o batismo da salvação. É esse que é o batismo da salvação. O batismo é em Cristo. Quem está entendendo? Para terminar, Hebreus 9, quem já achou, diga amém. Hebreus 9, verso 11. Olha como a Bíblia é clara. Você acha que o Bispo Macedo vai ler Hebreus 9, irmãos? Você acha que o Valdemiro, que nem Bíblia não lê, você acha que ele vai ler Hebreus 9 para o povo? O povo está lá, tudo povo interesseiro, só atrás de dinheiro. Só atrás de ganhar dinheiro, atrás de ficar rico, atrás de comprar carro, comprar fazenda, comprar prédio, comprar apartamento. Povo interesseiro. A culpa é deles, não é do povo. A culpa é deles. Desses líderes que não ensinam a palavra. A Bíblia chama de lobos disfarçados em ovelhas. A Bíblia não. Jesus, Mateus 7,15. Lobos disfarçados em ovelhas. Foi o que Jesus disse. Hebreus 9, verso 11. Pastor, o que você tem a ver com eles? Com eles nada, eu tenho a ver com o povo de Deus. Se eles são lobos, que continuem sendo lobos. Se são falsos profetas, vão se resolver com Deus. Não tenho nada a ver com eles. Tenho a ver com o povo que está sendo enganado, ouvindo mentira, recebendo condenação. Com o povo eu tenho a ver. Porque são meus irmãos em Cristo. Eles não, são lobos disfarçados em ovelhas. Mas o povo são meus irmãos em Cristo. Jesus morreu pelo povo, por eles. Quem consegue entender? Hebreus 9, verso 11. E eu dou nome mesmo, porque eu não tenho medo de nada de ninguém, tá? Tenho medo de nada de ninguém. Hebreus 9, verso 11. Hebreus 9, 11. Confira, para terminar. Confira, hein? Confere se está escrito. Uma irmã me falou assim, uma irmã e um irmão. Eu estava numa igreja que o pastor falava assim, olha, não precisa conferir na Bíblia não, acredita no que eu estou falando. Cara de pau, não pode nem ser chamado de pastor. Não pode ser chamado de pastor? Como não confere na Bíblia? Tem que conferir sim, se tiver escrito. Eu creio, como não confere? Não, o pastor falava, olhem para mim aqui, olhem para mim. Não abre a Bíblia não precisa conferir. Acredita no que eu estou falando. No MGA não é assim não, irmão. Aqui se tiver escrito, eu creio. Nosso fundamento é a palavra. Nosso fundamento não é o que o pastor fala. Nosso fundamento não é o que um homem fala. É o que Deus fala. Hebreus 9, 11. Para terminar a ministração. Hebreus 9, 11. Mas Cristo, e eu vou devagar para você acompanhar, para ver se está escrito mesmo. Hebreus 9, 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, tá? Você não vai ser salvo ainda, você já é. Você não vai ser liberto, você já está. Dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não como o que Moisés fazia, não feito por mãos, isto é, não desta criação, Hebreus 9, 12, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Hebreus 9, 12, não por meio de sangue de bodes e bezerros, como era na lei, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas,
havendo obtido uma eterna redenção. Para quem pensa que qualquer momento pode perder a salvação, te ensinaram errado, tá? Cristo entrou no Santo dos Santos e obteve uma eterna redenção. Uma eterna. Você sabe o que é algo eterno? Você sabe o que é algo eterno? Hebreus 9:12. Ele obteve uma eterna redenção. Aí Paulo, para terminar, ele começa a comparar. Hebreus 9:13. Se a aspersão, uma comparação da lei e da graça. Hebreus 9:13. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, ou seja, se precisava fazer jejum para se santificar, se precisava se batizar para o perdão dos pecados, Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência. O sangue de Cristo purificou a nossa consciência. Por isso que não fazemos batismo em águas, porque nós cremos que foram batizados em Cristo e são salvos pela graça. O sangue de Cristo purificou a nossa mente. Nós não pensamos que são miseráveis pecadores. Nós acreditamos que são santos e irrepreensíveis diante de Deus, como diz Efésios 1:4. Nós não pensamos, coitado daquele homem miserável, morreu sem se batizar. Nós não pensamos assim. O sangue de Cristo purificou nossa consciência. Ao invés de pensar miserável, pecador, nós pensamos, aquele abençoado morreu, salvo pela graça, como diz Efésios 2, reconciliado com Deus em Cristo, como diz 2 Coríntios 5, o sangue de Cristo purificou, Abba Pai, a nossa consciência. Isso é ser cristão. Esse é o Evangelho de Cristo. Isso é boas novas. É entender o que Cristo fez. É entender, compreender por que Ele derramou sangue. Ele derramou sangue, mas se não batizar não vai ser salvo. Então por que Ele derramou? Ele derramou sangue, mas se não fizer a campanha não está liberto. Então para que Ele derramou sangue? Se você não aceitar Jesus, você não está reconciliado com Deus. Então para que Ele derramou o sangue na cruz? Para quê? Por isso Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Por isso Coríntios 1:17, Cristo não me enviou para batizar, para não anular a cruz de Cristo. O que Ele fez na cruz foi suficiente. O sacrifício, o derramar o sangue, foi suficiente para perdoar os pecados. Foi suficiente para nos salvar. Foi suficiente para nos libertar. Foi suficiente, Abba Pai, para nos santificar. O sangue de Cristo na cruz. Eu não anulo. Não preciso de coisas terrenas, humanas, carnais. O sangue foi suficiente. Uma ovelha entende isso fácil. Os lobos não, mas uma ovelha entende fácil. Nossa, é verdade, o sangue de Cristo me salvou, o sangue me libertou. A ovelha entende, os lobos enganadores não. Eles não querem que as ovelhas entendam isso. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Nós não praticamos obras mortas. Nossa consciência está purificada pelo sangue de Cristo. Pastor, vocês não fazem jejum para se santificar? Graças a Deus não, porque o sangue de Cristo purificou nossa consciência das obras que não valem nada, não servem para nada, são obras carnais, terrenas. Não serve para nada ficar sem comer. Deus é Espírito. É
para mim ficar mais forte. Você é forte em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo. Você não fica forte por ficar sem comer. Você é forte porque o Espírito Santo habita em você. Você não é forte pelo que você faz. Você é forte pelo que Ele fez. Está claro ou não está claro? Diga, eu não sou forte pelo que eu faço. Diga, eu sou forte porque Cristo vive em mim. Mas como que é numa igreja da lei? Eu estou em jejum, então eu estou... Ó, irmão, não toca nele, não fala, porque ele está... Ele está o quê? Ele está o quê? Filipenses 3, não confiamos na carne, nos gloriamos em Cristo Jesus. Filipenses 3:3, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e não confiamos na carne, e nos gloriamos em Cristo. Nos gloriamos no que Cristo fez, não no que nós fazemos, não no que alguém faça ou possa fazer. Nos gloriamos no que Cristo fez. Oh, o irmão está fazendo, estou nem aí com o irmão, quero saber o que Cristo fez. O que o irmão fez? Ah, ele está em jejum faz 1 ano. Isso não é nada. Jesus deu o seu sangue. Qual que é maior? Derramar o sangue ou ficar em jejum por 50 anos? Qual que vale mais? Por isso, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Hebreus 9:14 diz que quando você vive de obras mortas, você não serve ao Deus vivo. Você crê na Bíblia? Hebreus 9:14 diz que quando você vive de obras mortas, você não serve ao Deus vivo. Só você lê, está aqui, ó. Hebreus 9:14, ó. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Só o sangue de Cristo purifica a consciência de obras mortas. Só o sangue. Ai, pastor, eu comecei uma campanha aí, se eu faltar... Oh, irmão, para com isso, irmão. Não era nem para ter começado. Pastor, vai ter a campanha do sacrifício, a fogueira santa. Não era nem para você passar perto. Quanto mais participar, você está separado de Cristo. Você está anulando a graça de Deus. Você não tem uma Bíblia para ler? Você que faz fogueira santa, você que faz sacrifício, você que sobe no monte, você que faz jejum, você que está aí se esforçando, você está separado de Cristo. Da graça tem descaído. E as obras que você faz, segundo a Bíblia na Nova Aliança, são obras mortas que não valem para nada. Agora eu estou salvo porque eu me batizei domingo. Não, não é agora que você está salvo não. Segundo a Bíblia, você está salvo em Cristo, quando Ele morreu e ressuscitou. Se você crê que você está salvo quando você se batizou, você está vivendo de obras mortas. Está anulando a graça de Deus por você. O batismo foi mais importante que o sangue de Jesus. Aonde você se batizou? No batistério da igreja? No Rio Jordão? O Rio Jordão é mais poderoso que o sangue de Cristo? O batistério da igreja é mais importante? Não é? Então por que você se batizou? Não, porque senão não seria salvo. Ah, então você quer se salvar. Não é Ele que te salvou, é você que quer se salvar. Você precisa ler de novo Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é por meio de obras, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, Gálatas 2:21, então Cristo morreu em vão. Por mim e para mim, Cristo não morreu em vão, porque eu recebo a sua graça em minha vida. Graças e paz. Graças e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
O Ministério Graça e Apostolado MGA convida você a estar conosco aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. MGA, Rua Oratório número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser.